Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia e hoje a gente vai dar continuidade às aulas para o 8º ano. O tema que a gente vai abordar hoje é o continente africano e a gente vai falar um pouquinho das características sociais, da população, da distribuição dessa população e a relação do crescimento tanto social, do desenvolvimento econômico também presente na atualidade do continente africano. Vamos fazer uma leitura do texto. Acompanhe a leitura. O continente africano é o segundo mais populoso do mundo. Em 2018, era cerca de 1,12 bilhões de habitantes. No entanto, a África não é um continente muito povoado e as maiores densidades demográficas estão concentradas em algumas regiões e países. Trata-se da região próxima ao Golfo da Guiné, áreas do Vale do Rio Nilo, no litoral norte do continente, áreas costeiras do Mar Mediterrâneo, próximo a alguns países como Portugal, Espanha e Itália. Nas proximidades do Lago Vitória e na parte leste da África do Sul. Como vocês viram acompanhar aí na leitura, né? O conceito de um continente ou de um país, mas como a gente está falando da África, né, do continente populoso e povoado, é mais ou menos a diferença seguinte. Quando a gente fala de populoso, a gente retrata apenas de quantidade. Se existe uma grande quantidade de pessoas, né, de habitantes residindo naquele continente. Quando a gente fala sobre povoado, por exemplo, o continente africano ele não é tão povoado. É que essa população ela não é bem distribuída no território do continente. Vamos analisar o mapa aqui para a gente ver como acontece essa distribuição. Como vocês estão vendo aí no mapa, né, na parte norte, aí no Egito, perto do Cairo, tem uma parte mais escura. Na análise de mapa, vocês têm que entender que quando as cores são mais fortes, são mais escuras, por exemplo, esse vermelho aí, quase roxo, aí bem vermelhão, significa uma grande concentração populacional. Então, tem muita gente na parte norte, ali perto de Portugal, de Espanha, da Itália, na parte norte. Lógico, isso aí é para facilidade da migração. E na parte sul, né, ali na África do Sul, também tem uma concentração interessante. No texto que eu li, eu falei aí na margem do Rio Nilo também tem uma concentração, questão de sobrevivência da água, que é do lado aí leste, do lado direito. E também tem o Golfo da Guiné, que é essa parte como vocês estão vendo aí do lado oeste, do lado esquerdo, tem até ali o nome Golfo da Guiné, próximo ali do oceano, o nome Oceano Atlântico. Essa parte aí também é desenvolvida aí nesse sentido populacional. Para vocês perceberem, tem uma parte mais clara na parte norte do continente. É ali onde a gente encontra o deserto do Saara, uma consequência natural que dificulta aí a ocupação populacional. Então, analisando esse mapa aí da África, né, do continente africano, vocês dão para perceber como está distribuída a população. Só que não está bem distribuída. Então, a gente fala na geografia que a população da África não está povoada no decorrer do continente todinho. Só que é muito populosa. Traduzindo, né, num vocabulário mais popular, tem muita gente e está aglomerado em alguns setores, não está bem distribuído no território. Qual o motivo dessa não distribuição? Questões dos aspectos naturais, né? Questão do deserto, questão da savana. Então tem toda essa questão do desenvolvimento, áreas mais desenvolvidas atrai essa população, tá bom? Vamos voltar aqui ao texto. Vamos falar um pouquinho da relação entre a população rural e a população urbana. Porque lá na África ainda tem uma grande quantidade da população vivendo na zona rural e porque parte dessa população rural migrou para a zona urbana. Acompanhe a leitura. A distribuição da população africana pelo território resulta de fatores naturais, históricos, econômicos, culturais e também políticos. Algumas aglomerações urbanas resultam da influência das atividades econômicas, como a existência de entrepostos comerciais, armazém, feiras, lugares de passagem, e também a presença de portos. Para você ter ideia aqui, a questão da distribuição populacional, como eu falei na análise do mapa, algumas regiões, alguns países do continente africano são mais desenvolvidos. Ou por questões econômicas, alguma atividade, inclusive a industrial, que eu vou falar já já, como também essa questão do porto. Aí você imagina, mas o porto, será que desenvolve tanto? Sim, porque é o lugar exato de
de escoamento da produção, né, através da exportação, e também o lugar de chegada das mercadorias, né, dos produtos através da importação. Então vai ter uma movimentação, um fluxo maior de mercadorias, de pessoas e principalmente de capital. Então olha o fluxo de mercadorias, pessoas e também de capital. Então, consequentemente, aquela região vai ter um desenvolvimento maior, atraindo aquela concentração populacional. Tá bom? Então, ó, coloquei aí uma imagem, como vocês podem ver, né? A população da África, eu vou falar agora da questão das taxas. A gente vai falar da taxa de mortalidade, da taxa de natalidade, da taxa de fecundidade, analisar o crescimento natural ou vegetativo, analisar também o crescimento populacional. Você pode até estar com dúvida aí, mas já para tirar a dúvida, crescimento populacional e crescimento vegetativo ou natural. Quando a gente trata do crescimento vegetativo, a gente vai analisar apenas duas taxas. A questão de taxa de natalidade, nascimento, e a taxa de mortalidade, quantidade de mortes em um período de tempo, pode ser de um ano. Quando a gente trata a questão do crescimento populacional, aí eu vou analisar taxa de natalidade, taxa de mortalidade e também a questão dos imigrantes, que vão chegar no continente para somar, né, a questão quantitativa, quando a gente trabalha a questão a questão não do povoamento, mas do populoso, o continente é populoso. Eu vou somar o nascimento, subtrair pela morte e somar também a questão da imigração, tá? Os menininhos aí tudo na marra, né? Bracinho cruzado. Vamos falar um pouquinho aí sobre a questão econômica, tá? Os países africanos caracterizam-se pela estrutura da economia na exportação de matérias-primas. Esse dado tem contribuído para que um percentual significativo da população do continente permaneça nas áreas rurais. Dados de 2018, cerca de 63% da população africana vivia no campo. Para você analisar, né, a porcentagem 63, mais da metade da população do continente africano vive na zona rural. Então, é uma característica interessante para a gente analisar a partir da frente a questão populacional. Por quê? Por ter uma característica econômica vamos dizer assim, exportação de matéria-prima, das commodities primárias, essas commodities primárias, essa matéria-prima, ela tem que ser destinada da zona rural. E a zona rural necessita de uma grande quantidade de pessoas para trabalhar. Por isso tem essa característica de famílias que vivem no sítio, na zona rural, né? Tem uma grande quantidade de filhos. Por que isso? Porque eles querem, porque eles gostam? Também, porque eles querem, porque eles gostam. Mas porque o filho, na zona rural, é visto no sentido aí de um funcionário, de uma mão de obra, de uma ajuda. Enquanto mais filhos, mais funcionários, a produção vai ser maior. Mesmo sabendo que grande parte dessa atividade econômica é de subsistência. O que é isso? Subsistência, eu vou plantar, eu vou produzir para a minha sobrevivência, vou tirar parte da sobrevivência. O que sobrar, eu vou vender na feira, eu vou vender, vou exportar, tá? Então, essa questão econômica da África tem muito disso, da questão das matérias-primas. Vamos analisar essa questão aí da concentração populacional. O mapa aí, como vocês estão vendo, né? Inclusive reflete naquele mapa anterior que a gente viu, dá para perceber as maiores cidades que tem. A gente tem Cairo, aí na parte norte, do lado um pouquinho direito, lado leste, ali próximo do mar Mediterrâneo e Vermelho, praticamente aí no encontro dos dois mares. A gente tem ali perto lá do continente da Península Ibérica, perto da Espanha, Portugal, onde tem o nome ali Europa. No norte tem também uma concentração populacional. A gente tem na África do Sul, mais abaixo do continente, né? Países, por exemplo, cidades como Joanesburgo, que é também uma concentração populacional muito interessante. E o destaque é na parte oeste, como já falei no Golfo da Guiné, na parte aí oeste mais abaixo, onde tem o Golfo da Guiné aí uma grande concentração populacional, porque é aí onde tem o fluxo maior marítimo, concentração dos portos, como eu falei anteriormente. Exportação e importação, chegada e saída de produto, então um fluxo maior de mercadorias, pessoas e também de capital, proporcionando aí o desenvolvimento das cidades. Vamos falar agora do crescimento populacional. O crescimento da população na África é acelerado.
É lá que se verificam as mais altas taxas de crescimento populacional do mundo. As projeções indicam que a população africana deverá ultrapassar os 2 bilhões de habitantes em 2050. Então, quando a gente analisa a questão populacional, a gente tenta analisar algumas décadas para frente. Então, é uma superpopulação do continente africano já numa data prevista para 2050. Isso, inclusive, pode acontecer antes, tá? Na África, a taxa de fecundidade é bastante alta, mas projeções apontam para a queda da taxa de fecundidade em todo o continente, como também a taxa de mortalidade, especialmente a infantil. Esses aspectos, combinados com mais acesso ao serviço de saúde e também saneamento básico, tendem a aumentar a esperança de vida, ou também expectativa de vida, no continente, que em 2050 deverá chegar aos 71,9 anos. Isso é muito alto para o continente africano. Para você comparar a ideia aí da expectativa de vida, aqui no Brasil, o brasileiro tem uma expectativa de vida por volta de 74 anos. Não significa que quando você chegar a 74 anos você vai morrer. Não é isso não, é uma média calculada pela quantidade de mortes pela idade, tá? Então vamos analisar aí a questão das taxas. Só para relembrar, taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher em um período de tempo. Né? Uma pessoa, né, a mulher, vai analisar a quantidade de filhos. Como a população africana tem uma característica de ser rural, lembra que eu avisei? A necessidade de ter muitos filhos, e aí a taxa de fecundidade será maior, tá? Então, é normal você chegar no continente africano e encontrar famílias de 10, 15, 20 filhos, que aqui no Brasil já teve essa característica. Né? Da década de 1960 para trás, tinha essa característica. Então, o continente africano tem essa característica, mas está diminuindo. Essa é a taxa de fecundidade. Se as mulheres estão tendo uma quantidade menor de filhos, com o passar do tempo, a taxa de natalidade, consequentemente, também vai diminuir. E vai afetar, a longo prazo, a população, que é o que a gente vai ver agora. Olha, coloquei uma imagem aí, como vocês podem ver, né? Questão da taxa de fecundidade, né? De natalidade. É uma população enorme, né? Muito populoso aí o continente africano, só para a gente analisar, todo mundo feliz? Vamos aí falar um pouquinho da cultura. Por que isso? Essa cultura, se vocês analisarem, né, quando a gente vê nas reportagens, nos filmes, até nas propagandas também, o povo africano é muito festivo, é muito coletivo. Então, teve a Copa do Mundo, né, na África do Sul, então até a torcida, o time perdendo, a seleção perdendo, o pessoal lá dançando, a vuvuzela, fazendo aquela zoada. Então, a cultura africana é muito coletiva, tá? Até o velório é uma festa. Porque na ideia, né, religiosa e espiritual dele, então, é uma passagem. Então, até no momento triste, o velório, eles fazem uma festa, é um coletivo. Né? Tem dança, tem música, tem toda aquela tradição. Totalmente diferente da nossa, mas é a realidade dele. Falar de cultura. Continente africano, uma diversidade enorme cultural. Acompanhe a leitura. A África é marcada pela diversidade cultural. No continente, habitam diversas etnias, com suas próprias línguas, manifestações religiosas, ritmos musicais, danças, festas e práticas cotidianas. A tradição oral é uma característica importante das culturas africanas, principalmente ao sul do Saara, do deserto Saara, que é uma região conhecida como África subsaariana, abaixo do deserto Saara. Essa característica oral é interessante, por quê? A gente pode falar da religião, da questão das tradições históricas da família. Eles têm um costume lá, as etnias africanas, que a história daquele povo, as tradições, os conhecimentos, eles vão passando oralmente. Geralmente a pessoa mais velha daquela comunidade, vamos dizer assim, daquela tribo, é o detentor do conhecimento maior. Então, quando ele sente que já está numa certa idade, esquecendo algumas coisas, já vai estar perto de morrer, começa a passar o conhecimento para outra pessoa mais velha. Então tem essa questão do respeito, tá? Do conhecimento. Bem interessante. E aí, grande parte da cultura africana a gente consegue identificar, reconhecer aqui no Brasil. Por exemplo, eu citei aí a capoeira, né? Então, a capoeira é uma dança, mas também a questão musical, o axé, a questão da culinária, por exemplo, a feijoada, algumas palavras. Então, a cultura africana está presente também na cultura brasileira, porque se a gente analisar a história do Brasil, a gente é formado pela cultura indígena, né, povos nativos, a cultura europeia, dos colonizadores, e também da cultura africana, lembra? Do período da escravidão. Então, juntou essas três culturas, virou
a cultura brasileira, também, né, uma diversidade cultural enorme, tá? Vamos falar de um tema aí mais delicado, que é a condição de vida no continente africano. Acompanhe a leitura. Apesar dos avanços no continente, a maioria dos países africanos apresentam indicadores sociais e econômicos que revelam as precárias condições de vida de seus habitantes. Isso aparece, por exemplo, no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, indicador importante para orientar as políticas dos estados, né, dos governos, em relação à melhoria dos sistemas públicos, como saúde, a questão de buscar promover, em outros aspectos, o aumento da esperança de vida ou expectativa de vida, educação e também reduzir a questão do analfabetismo. Tá? Então, o IDH vai tentar demonstrar a realidade que vive aquela população. Analisar a questão econômica, a renda, a questão educacional e a questão da expectativa de vida, o modo de viver, a qualidade de vida. Tá? Então, se você consegue ter uma educação básica interessante, você vai conseguir ter uma profissão e aí você vai ter, consequentemente, um salário e vai ter condições financeiras para ter uma boa qualidade de vida. Se esse ciclo, esse sistema tiver alguma falha, ou na educação, ou na questão profissional, ou até na questão salarial, e aí, no geral, no contexto da sociedade, não vai ter um avanço interessante, tá? Então, pessoal, como vocês já sabem, não é novidade para ninguém, o continente africano passa por algumas dificuldades, por ser um continente que tem uma grande quantidade de países pobres, que reflete na sua sociedade. Eu, como professor, não posso deixar de falar que a educação é o caminho para o desenvolvimento. Coloquei algumas imagens para vocês perceberem, mas lá o problema não é apenas a educação, é a questão da miséria, da pobreza, da fome, de algumas doenças, né, que assolam o continente, já que torna ainda muito mais difícil a questão do desenvolvimento. Tá bom? Pessoal, essa foi a aula sobre o continente africano de geografia. Me chamo Adson Icro e espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!